Para investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar um fato relevante envolvendo o fundo imobiliário Galg 11, um fundo de logística de base 10. O Galg 11, talvez muitos de vocês sabem, ele está em processo de subscrição, então ele está assim realizando uma nova emissão de cotas com o objetivo de captar novos recursos para o fundo e dessa maneira ele poder assim fazer novos investimentos, no caso, comprar novos imóveis. E o Galg 11, pessoal, essa semana, para ser mais específico, no dia de ontem, ele recebeu uma proposta milionária para poder vender um dos ativos, no caso, um dos imóveis que atualmente ele tem. E se essa proposta for aceita pelo fundo e o Galg 11 ele realmente vender esse imóvel, além do lucro que ele vai ter com essa venda, que é muito boa, ele vai reduzir assim a sua alavancagem, já que no momento esse imóvel que recebeu essa proposta, ele ainda está sendo pago pelo Galg 11 e dessa maneira a dívida que o Galg 11 atualmente ele tem seria repassada para esse novo comprador. Então, essa notícia aqui diz o seguinte, pessoal, que o Galg 11 ele recebeu assim, uma proposta milionária para poder vender um dos ativos que ele tem. E se ele conseguir realizar essa venda, ele vai conseguir reduzir a sua alavancagem, que atualmente é de 42%, e ele conseguirá reduzir para 28%, o que fica uma porcentagem muito mais aceitável e que traz uma maior tranquilidade para o fundo. Além da subscrição que ele já está fazendo, que tem o objetivo aí de conseguir levantar o valor de 500 milhões de reais que ele também pode usar para poder pagar algumas dívidas que ele tem de alavancagem, além dos investimentos que ele pode fazer, já que o Galg 11 ele também quer comprar mais imóveis, especialmente imóveis comerciais. Descendo mais um pouquinho aqui, podemos ver algumas informações sobre isso. Então, o imóvel que recebeu essa proposta de venda é o galpão logístico que está alocado atualmente para a empresa BRF, que está localizada lá na cidade de Salvador, aqui na Bahia. A notícia aqui, ela continua mencionando o seguinte, que o valor de aquisição, no caso de venda, apresentado na proposta, é de 280 milhões de reais, acima do valor patrimonial apresentado no informe anual em março deste ano. E o lucro bruto estimado dessa transação é de 72 milhões de reais. Após as deduções, o que no final aqui, depois tirado as taxas, as coisas que tem para poder fazer, iria contabilizar um lucro de 84 centavos por cota. Se tirarmos como referência que na média dos últimos 12 meses o Galg 11 ele distribuiu mensalmente 8 centavos,2, o lucro contabilizado seria equivalente a mais 10 meses de dividendos. Então, se o Galg 11 ele conseguir realmente vender esse imóvel, ele vai ter um lucro aí muito interessante, que ele vai ter que distribuir para os seus cotistas. Então, ele vai aumentar os dividendos que ele paga mensalmente. Ou ele pode repassar esse lucro de uma vez só, ou ele pode dividir, mês após mês. E geralmente, os fundos imobiliários que realizam a venda de imóveis, eles dividem, pagam todo mês um pouquinho o valor do lucro. E como eu havia mencionado, que a proposta também inclui o comprador assumir a dívida existente do CRI sobre o imóvel no valor de 114 milhões de reais. Então essa venda seria muito interessante para o Galg 11, seria excelente, por assim dizer, que ele conseguiria diminuir a sua despesa operacional mensal, já que ele não teria mais que pagar esse imóvel, a dívida iria para o comprador e além disso ele teria aí um lucro bruto de aproximadamente 72 milhões de reais, o que equivale assim a 84 centavos por cada cota e que ele vai poder distribuir aos seus cotistas. Aqui vocês podem ver a imagem desse imóvel que atualmente recebeu a proposta de compra. Como eu falei, está localizado lá na cidade de Salvador, na Bahia. Está alugado aqui para a empresa BRF. No dia de hoje, o Galg 11 está sendo negociado aqui a R$ 9,36. Então, como eu mencionei, é um fundo de logística de base 10. Atualmente, o único fundo desse segmento que existe de base 10 está com dividend yield bastante interessante de 10,56%. Então, são poucos fundos desse segmento que têm pagado esse dividend yield nos últimos 12 meses. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver que o Galg 11 no momento está sendo negociado um pouco acima do que seria o seu preço justo, já que seu preço justo seria aqui os R$ 9,13.
e como vimos lá em cima está sendo negociado a R$ 9,36. Seu P sobre VP está de 1,03. Então ele está assim com ágio de 3% para o que seria o seu preço justo. É um fundo que atualmente tem um patrimônio aqui de 525 milhões de reais, conta com um pouco mais de 95 mil cotistas, tem uma liquidez superior a R$ 1 milhão e seu último rendimento pago foi aqui de 8,4 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento aqui de 0,90% no mês. E aqui no seu último relatório inicial podemos ver que atualmente o fundo ele tem 5 imóveis, então se ele conseguir vender mais um, ficará com 4, além dos que ele quer adquirir depois dessa nova subscrição que ele vai realizar. Um ponto positivo desse fundo é que ele não tem vacância nem física e nem financeira, então isso quer dizer que todos os seus imóveis estão completamente alugados. Ele está recebendo assim o total da sua receita. Se pegarmos também todos os seus contratos, eles têm uma média que ainda é superior a 8 anos, então são contratos aí considerados longos. Além disso, os seus contratos anualmente são reajustados usando o índice aqui IPCA em 100% desses contratos. Se observarmos aqui, o próximo reajuste que vai acontecer nos seus aluguéis é no mês de janeiro, que ocorrerá aqui em 23% dos seus contratos. Atualmente, esse imóvel que recebeu a proposta de venda é esse daqui, BRF lá de Salvador. Atualmente ele corresponde aqui a 35% da receita do fundo. Então ele contribui de uma maneira realmente muito grande para a receita do Galg 11. Talvez alguns se questionem, sim, mas será que o fundo ele não vai diminuir a sua receita depois que ele realizar essa venda? Sim, vai diminuir a sua receita, porém tem os lados positivos, né? Ele vai ter aí um lucro muito bom, que inicialmente o fundo ele não vai sentir, já que esse lucro ele pode usar para poder continuar pagando patamar em dividendos para os seus cotistas, ou até pagar um valor superior aos 8,4 centavos que ele tem pago. E, além disso, a sua alavancagem vai diminuir e ele vai ter uma dívida a menos, já que mensalmente ele tem que pagar os juros desse ativo que ele comprou. Então, sua receita, por um lado, vai diminuir, ele não vai ter mais esse imóvel, porém, ele vai ter menos despesas mensais com juros e outras coisas que ele tem que pagar. Então é positivo sim essa venda, se ela realmente conseguir ser finalizada vai ser muito bom para o Galg 11. Como já mencionado lá, atualmente a BRF aqui de Salvador corresponde a uma dívida de 114 milhões de reais. Então vai diminuir bastante. Atualmente a razão dívida ativo está de 41% e, como lá na notícia mencionou, vai para 28%. E como eu já havia mostrado para vocês, aqui está o imóvel, né, que recebeu aí essa proposta de venda. Ele tem ainda um contrato remanescente de 51 meses. O tamanho do imóvel corresponde a 35 mil metros quadrados. Está localizado lá na rodovia BR 324, anualmente é corrigido usando o índice IPCA e a multa de rescisão corresponde a 100% do contrato. A BRF, como muitos sabem, é uma das maiores empresas atualmente do setor alimentício e de bebidas. Está presente aqui em 90 países, tem 54 centros de distribuição, 38 fábricas no Brasil e mais 6 ao redor do mundo. Tem mais de 300 mil consumidores e mais de 100 mil funcionários. Teve uma receita líquida de mais de 48 bilhões de reais nesse último ano. Então mostrando assim que é uma empresa realmente muito grande e que valerá muito a pena se o Galg 11 ele realmente conseguir vender esse imóvel. Além da sua alavancagem diminuir, vai ter um lucro muito bom. Então vamos esperar aí as próximas notícias para ver se a gestão, juntamente com o administrador do fundo, vão realmente vender esse imóvel. Seria, como eu mencionei, uma boa venda que traria um bom lucro para o fundo e, consequentemente, esse lucro vai ser repassado aos cotistas do Galg 11. Mas deixe aí nos comentários qual a sua opinião. Você gostou dessa proposta que o Galg 11 ele recebeu ou você não gostou? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.